Durante 2 anos, a burguesia já havia criado um documento muito importante, chamado de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nesse documento, eles deixam bem claro que os valores deles são aqueles mesmos do iluminismo, racionalismo e propriedade privada. Esse documento é muito importante, é uma expressão de como os burgueses conseguiram limitar o poder do rei. Para a burguesia estava tudo bem o rei continuar sendo rei, mas algumas pessoas, principalmente mulheres, ficaram revoltadas com o preço da comida. Então foram ao palácio, mataram os guardas e quase mataram a rainha, mas decidiram obrigar a rainha e o rei a irem em Paris para terem controle deles. O rei e a rainha foram em Paris, numa carruagem onde na frente havia as cabeças dos guardas que eles mataram. As burguesias continuavam construindo a Constituição até que fica pronta. Eles conseguiram abolir os privilégios feudais, em que o rei terá de obedecer à burguesia. Por isso que na segunda parte da Revolução Francesa, que chamamos de monarquia constitucional. Durante 2 anos, para apavorar a nobreza, a burguesia deixou os ricos votarem, ou seja, voto hereditário. A rainha era Áustrica, ela e o rei estavam com muito medo, pediram ajuda à Áustria, que na época era um grande império. Chega uma hora que o rei e a rainha ficam tão desesperados que tentam fugir, mas eles foram parados por guardas que pediram documentação. Ao ver que eram o rei e a rainha, prenderam o rei por traição ao povo e mandaram de volta a Paris. Em 1792, a Áustria ameaçava invadir a França. A população estava com o exército todo desorganizado e a burguesia tem a ideia de colocar o próprio povo para guerrear. Em apenas 2 anos, eles conseguiram restaurar um exército inteiro. E nesta época em que eles têm que exaltar muitas pessoas, eles voltaram a usar a máquina chamada de guilhotina. Ela tem 2,3 metros de altura entre uma lâmina e um lugar onde a pessoa colocar a sua cabeça. E essa lâmina pesa 40 quilos. A morte é rápida e indolor. A Áustria decidiu invadir a França. O povo se desesperou, pois tinha vários homens ricos e de clero e da nobreza presos. Se a Áustria chegasse em Paris e os soltasse, eles matariam a todos. Então o povo decidiu matar primeiro. Numa noite de agosto de 1792, massacraram mais de 800 pessoas, muitas delas à mão. Os menos ricos da burguesia que estava na Assembleia Constituinte não aguentaram a pressão do povo e decidiram que o rei seria deposto. Com os membros do clero sendo mortos, assustava todos os nobres da Europa. Os nobres da Europa se juntaram para acabar com a revolução. Ele chamava de Revolução do Terror, pois eles tinham muito medo de perder o poder também. A Áustria. Os que queriam realmente uma igualdade social eram conhecidos como jacobinos. Os mais conservadores eram os girondinos. Nas reuniões, os mais populares ficavam do lado esquerdo e os conservadores ficavam do lado direito. Se dava aí a ideia de que a pessoa é de esquerda ou de direita. No início da convenção, os girondinos ficavam no poder, mas foi tanta pressão que cada vez mais os jacobinos tomavam todo o poder. Foram os jacobinos que conseguiram julgar e finalmente guilhotinar o rei. Depois de 6 a 7 meses, guilhotinaram a rainha. Primeiro foi o terror dos nobres, e agora é um terror geral. Aproximadamente 800 pessoas por mês eram executadas pela guilhotina. Os jacobinos eram muito radicais, mas foram eles que criaram escolas e permitiram que as pessoas tivessem algum estudo. Eles acabaram com a escravidão na América por um tempo e tabelaram o preço dos pães e de outros produtos.
Foram os jacobinos que liberaram o voto para todos por pouco tempo. Os líderes eram Robespierre, Saint-Just e Danton. Eles tinham algumas formas de organizar o governo de Paris. Tinha um comitê de salvação pública e outro comitê de segurança geral. E o famoso Tribunal Revolucionário. Nesse tribunal, Robespierre toda semana levava uma lista com nomes para serem executados, que serão chamados os contra-revolucionários. O povo, com medo dessas listas, apontou que Robespierre seria o inimigo da revolução e o matou. Primeiro foi o terror. A convenção não tinha mais os líderes radicais e populares, então os girondinos voltam ao poder e anulam todas as mudanças feitas por jacobinos. O preço do pão aumenta, não tem mais escolas para todos, volta a escravizar e só os ricos podem votar. Uma nova constituição foi elaborada, estabelecendo votos censitários, criando o diretório composto por 5 membros escolhidos por deputados. Após a eleição de tantas lideranças políticas pelo processo de revolução, Bonaparte surgia como uma pessoa indicada para governar em nome da burguesia. Napoleão deixou o Egito, onde realizava uma campanha militar, e quando chegou na França, uma conspiração contra o frágil governo diretório já estava em processo avançado. O golpe do 18 Brumário, pós-fim do governo diretório. Essa foi a segunda parte da Revolução Francesa. A convenção não tinha mais os líderes radicais e populares, então os girondinos